Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa com convidadas incríveis. Eu amei esse cenário de hoje. Eu falei para elas que eu estou me sentindo num jornal aqui. Eu tenho certeza que o nosso programa vai ser muito engrandecedor só pela nossa conversa de bastidores. Então sejam muito bem-vindas, meninas. Ai, muito obrigada. Duas amigas, vocês sabem que eu só faço os meus episódios com amigos que marcam a minha vida de alguma forma. Ana Chaves, que é sempre uma parceira de episódios, de muito ensinamento, de muita emoção, de cultura, de tudo que a gente vive aqui, né, amiga? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, estou muito honrada de estar aqui hoje. E Carol Ribeiro, que é uma nova amiga, mas já é uma nova grande amiga. Obrigada. Que é uma mulher linda, incrível, maravilhosa, mas que tem experiências para contar para a gente incríveis. E que vale muito a gente aprender, muito a obrigada. gente saber. E a gente, se tem uma coisa que eu acho que é muito belo, são mulheres aprendendo e crescendo com mulheres. Mulheres empurrando mulheres para um novo universo, para uma nova etapa, para um novo ciclo. E é isso que a gente vai fazer hoje. Amei esse Mulheres Aprendendo com Mulheres. Mulheres aprendendo com mulheres, gente. Tem coisa mais bonita? A gente fala tanto de sororidade, né? Mas o quanto isso é mal praticado. Completamente. O quanto isso ainda é só uma palavra bonita. Em especial no mundo feminino. Não é? E assim, nos nossos bastidores a gente abordou várias coisas. E uma delas foi traição. Vamos falar de traição, meninas? Vamos falar de relacionamento? E a traição e o relacionamento, eu falo para vocês que quando a gente fala de traição, qual é o primeiro pensamento que vem na mente? Ele vem na mente assim, aquele negócio de homem, mulher, a traição ali, né, de um relacionamento. Mas, gente, a gente às vezes é traída dentro de um relacionamento de tantas formas que quando chega na traição de homem e mulher, isso já virou até pequeno. A gente às vezes é traído de tantas formas, até por amigas, até por pessoas que a gente achava que eram amigas, né, porque não eram amigas de verdade, senão não havia essa situação. Mas a gente tem que olhar para tudo isso e falar assim, peraí, será que eu estou sendo a mulher que eu posso para as mulheres que me cercam? Esse é um tema, assim, profissionalmente falando, que ele tange, né, a vida de muitas mulheres de uma forma que... Eu falo de mulheres porque eu fui escolhida por elas, né, para trabalhar com elas, e isso afeta muito as mulheres, porque interfere na autoestima, no acreditar em um novo relacionamento, né? Traz muitas coisas pesadas para a vida. E no mundo, meninas, que assim, eu não consigo entender a traição. Porque hoje nós somos todos livres, né? Há um livre-arbítrio para escolher estar ou não estar. E hoje existe uma traição, que é a traição atual, que é a traição digital. Que as pessoas muitas vezes estão ali nos seus celulares, mandando mensagem, curtidas para outras mulheres, e que isso muitas vezes, vamos dizer, eu tenho pacientes que, por exemplo, elas não se acham bonitas. E aí pega o celular do marido, o marido está mandando uma mensagem, um elogio, uma curtida para uma dessas mulheres que são bonitas, mas outras também passam muito Photoshop, viu, gente? Não é... Nem tudo é tão lindo, tão maravilhoso quanto aparece. Para vocês, 90% é inteligência artificial e não tem problema nenhum. Então você precisa entender, né? Esses homens, em especial, precisam ser empáticos com essas mulheres. Porque elas se sentem um lixo quando elas veem o marido admirando uma mulher na qual ela não se enxerga, na qual ela se vê distante daquilo. Então é muito potente a gente ter esse cuidado, né? Eu acho que eu sou uma pessoa avessa a traições. E a empatia, né? De que, assim, infelizmente, a gente vive num momento onde é muito difícil nós não estarmos entre mulheres machucadas, né? Mulheres marcadas de alguma forma por sua história. E, cara, você é minha amiga, né? A gente tem uma história que eu já sei, que eu já conheço, muito pesada, muito grave realmente. Bastante. Que você passou. E que eu queria que você trouxesse pra gente como, claro. Como um exemplo, como uma verdade e como uma posição de que, assim, estamos juntas, sabe? Sim. Assim, cada uma na sua dor, cada uma na sua marca, cada uma na sua proporção, mas as mulheres, elas podem julgar um pouco menos e se unir um pouco mais.
Sim. Então, gente, na verdade, obrigada pelo convite, mais uma vez, adorei conhecer a Ana, maravilhosa. Eu, de fato, venho aí de uma relação marcada por uma tentativa de feminicídio, né, que foi o meu casamento. Pós essa relação, eu tive outras relações bem ruins, não de agressão, de nada, mas assim, de homens sem a empatia, né, que ela acabou de falar, que realmente os homens não têm. Mas eu me casei, hoje eu sei que eu me casei por pressão social, porque se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, a espiritualidade desenvolvida como eu tenho hoje, e assim, a maturidade, eu jamais teria casado, né? Porque você já via indícios? Eu, no namoro, era uma pessoa muito ciumenta, mas muito, muito, muito de ter ciúmes do meu pai. Nossa. Hoje, numa situação dessa, se eu estou com uma pessoa que tem ciúmes do meu pai, acaba ali, entende? E eu fui levando, achando que aquilo era alguma insegurança, aquela história de falar assim, não, imagina, mas quando a gente casar e morar junto, isso passa, né? Eu tinha, e muitas pessoas sempre me falando, imagina, mas relação é assim mesmo, você tem que ir contornando, você tem que ir, né? E eu fui, né? Até que o dia que eu casei, o casamento foi lindo, casamento de igreja, de véu, grinalda, aquela coisa maravilhosa. O sonho da princesa. Sonho da princesa. Quando nós fomos morar juntos, só eu e ele virou uma chave. Virou uma chave, assim, absurda. O ciúmes, que já era forte, quadruplicou, assim, foi a 10ª potência. Era ciúmes, assim, a ponto de ter ciúmes de primos, de ter ciúmes de eu sair para ir até uma padaria, de eu ir para um mercado. Mas não era aqueles ciúmes de, assim, vão olhar a minha mulher. Era o ciúmes de, a minha mulher está indo lá para fazer alguma coisa com um homem que tem lá. Entende? Um ciúme patológico. Eu não vou usar palavras chulas aqui. Vai lá com o padeiro. Sabe assim? Era nesse nível. E ele era da Polícia Civil de São Paulo. Então, nesse momento, eu comecei a sofrer perseguição. Então, meu WhatsApp era hackeado, meu Instagram era hackeado, o Facebook, tudo era hackeado. Tudo. Um dia eu lembro, assim, isso foram os primeiros indícios que eu comecei a me assustar, né? Eu passeando num shopping que fica na esquina da casa dos meus pais, porque São Caetano é pequenininho, né? E eu tava com o celular na mão. Na época, meu iPhone tinha quebrado, ele me deu um outro celular, Android, e eu com o celular na mão e tal, com uma amiga minha, que inclusive era casada com um amigo dele. Ele sabia, gente, a cor da roupa que eu estava em frente, qual loja eu estava e falando o quê. Porque eu sei lá o que ele colocou no meu celular, que ele ouvia todas as minhas conversas com as minhas amigas, ele sabia exatamente aonde eu estava, onde eu tinha parado o carro, se eu estava na casa da minha mãe ou não. Era isso, tipo, parecia que tinha implantado um chip em mim. Você sabe que no meu casamento, enquanto eu era casada, eu tive vários episódios de estar assim, tipo, saindo da manicure e ver o meu ex-marido escondido do outro lado da praça para ver se eu realmente estava na manicure. E qual é essa sensação? A sensação de, tipo assim, e foi algo que eu senti muito, essa sensação de que, poxa, eu tenho que estar o tempo todo provando que eu não estou fazendo nada de errado. Eu tenho que estar o tempo todo provando que o que eu falo é real. E o porquê de tanta desconfiança? E quando eu ganhei os meus filhos, eu passei por isso, de assim, eu vou na farmácia. Não precisa, eu vou, você fica aqui. Quando eu vou na padaria. Não precisa. Então, nunca precisava ao ponto de eu dirigia desde muito nova, eu parar de dirigir, eu criar medo de dirigir, eu passar anos sem dirigir. Eu passei 5 anos sem dirigir, você acredita nisso?
Porque era tanto esse negócio de Não precisa. acredito, porque hoje vai para todo lugar, Gente, viu? vocês têm Vai que pro ver. Rio. Vocês têm que ver. Quem quiser ir pro México comigo. Gente, eu vou contar uma delas, vocês viu? podem Vamos- me mandar no direct. Vamos a gente trazer vai fazer um esse concurso. lado. Ela fica chamando as amigas para ir até o México com ela dirigindo. A Pode pessoa Deus que tá do céu. usando. pode vir, porque, gente, Eu ainda não isso- ganhei esse convite. Porque isso foi uma coisa tão libertadora para Libertadora. mim, que depois que eu me separei, eu tinha muito medo. E eu ainda tenho muito medo de muitas coisas. E aí, por essa indução de que você não pode fazer a coisa sozinha. E aí, teve um dia que eu saí e eu falei assim, caraca, eu tenho que ir pro Rio de Janeiro. Eu tenho carro, eu tenho tudo, mas eu sempre ouvi que eu não posso, que tem isso, que tem aquilo, aquele perigo tal, aquele perigo tal. E aí, quando eu cheguei, eu não precisava nem descer do carro, gente. Eu tava tão feliz, mas tão feliz, de ligar para as amigas, Ana, que me aguenta, que recebe as minhas loucuras o tempo todo, de ligar para as minhas amigas, consegui, eu posso fazer, eu consigo, eu sei fazer. E a gente perde totalmente esse E parâmetro. você vê assim, vocês duas falando, né? A gente acaba sendo terapeuta em todos os lugares, Sim. né? E para mim é muito claro o que as duas perderam, né, nesse tempo. Perderam a sua identidade. Uma perdeu o brilho de estar, porque pelo que eu percebi, ela gosta muito da família, apegada à família, gosta muito dos amigos, pelo que a gente conversou nos bastidores. Você perdeu a autonomia, começou a se sentir na obrigatoriedade de provar o tempo todo algo. Então imagine a toxicidade disso para o organismo. Eu quero que você que esteja vivendo qualquer situação dessa, que você entenda que isso é tóxico e isso vai te levar a adoecer, não só emocionalmente, mas no corpo também. Porque isso tudo Eu quero trazer reverbera. algo, Ana, aqui que eu vejo muito ultimamente e eu tenho tentado aprender, o que para mim não é fácil. Depois que eu me separei, eu entrei numa fase de assim, isso aqui tá errado. Não, mas tá tudo bem, tá tudo certo, deixa pra lá. Mas isso aqui é abusivo. Não, mas não, deixa pra lá. A minha frase é, tá tudo certo. Tá tudo certo, tá tudo certo. E eu vejo que a gente está vivendo um momento onde a sociedade coloca esse tá tudo certo tão impregnado na gente, que a gente deixa de parar e falar assim, não, tá tudo certo, tá errado. Tá errado, tá errado. Não pode falar assim comigo, não pode passar daqui dessa linha, porque daqui para essa linha você pode, daqui não pode. Não, está errado sim. Parece que o estar errado virou uma palavra banida, porque você tem que compreender a história do outro, o que ele trouxe de criança. O que ele trouxe de criança não, eu tive uma infância terrível. E aí eu aprendi a não maltratar as pessoas. Sim. Então tem coisas que são erradas, sim. Não, com certeza. A gente tem que parar. Eu particularmente, até hoje, né, a Ana falou aqui da identidade. Hoje eu trabalho com mulheres e um dos meus temas é a identidade, porque eu perdi. E eu precisei reconstruir a minha identidade, né, depois de tudo que eu passei. E assim, sim, as pessoas vão muitas vezes dizer assim, não, mas releva, a pessoa sofreu muito, a pessoa passou por isso, a pessoa passou por aquilo, mas todos nós passamos por algo em algum momento. Sofreu? Não passou Todos nada? nós sofremos. Então, Isso te dá direito de estar matando, roubando, batendo? não justifica Não, machucar gente, o outro, não é assim. né? Por isso que existem terapias. Existiu em algum momento da vida, da sua vida em especial, que foi um processo, eu confesso que é algo, olha que eu sou terapeuta há muitos anos, mas a violência contra a mulher é algo que me mexe muito, porque eu não vejo sentido para a violência, né? Onde tem amor não pode existir violência. E se relacionar saudável precisa existir amor. Existe algum momento na sua vida que você sentiu culpa? Neste casamento? Em alguma coisa que você fez, ou que ele... Por que eu estou te perguntando isso? Porque os homens tóxicos, narcisistas, eles têm mania de jogar o problema para a mulher. Sim, isso né? é o o básico. É o e básico. muitas das mulheres se sentem culpadas, Mila, por isso. Elas olham em setting terapêutico e falam assim, não, mas a culpa foi minha também. Ele me agrediu porque também eu não devia ter saído com a roupa da academia. Uhum. Ele não tem esse direito. Ela pode sair pelada.
Sim. Não pode sair porque a lei não permite. Uhum. Mas eu digo assim, é uma forma coisa de não dizer, justifica a outra. entendeu? Não vai justificar. Não justifica. Então, por isso que eu estou te perguntando, porque eu ouço muito isso. Existiu em algum momento da tua vida isso? Mas será que a Ana, gente posso te passa por falar? isso sem se culpar? Não, mas posso te falar uma coisa? Eu não sentia culpa de nada do que ele fazia comigo. E o que você Eu sentia? Medo. O tempo todo eu estava pisando em ovos por medo da reação dele. Então, eu cheguei num momento ali na relação que eu comecei a mentir. Mentir que eu ia na casa da minha mãe. Mentir que eu ia na casa da minha avó. Mentir que eu estava conversando com uma amiga no WhatsApp. Coisas idiotas. Sabe? Coisa boba. Tipo, vou falar com a Ká no WhatsApp pra gente marcar de tomar um café aqui, na Casa das Rosas. Eu mentia pra ele porque eu tinha medo, porque certamente, se ele soubesse que eu tava falando com a Ká, ele ia falar que a Ká era isso, aquilo, ia jogar a Ká no pior. Tentando te afastar das pessoas que Cenário gostam de possível. você. Assim, ela ia ser de prostituta pra baixo, entendeu? Ela, assim, tava tudo errado, que eu era uma idiota. Nossa, mas ia virar, assim, a Terceira Guerra Mundial por eu ter marcado um café com ela na Paulista. Então, eu comecei a mentir. Só que ele me hackeava e eu não tinha essa malícia de saber até onde um narcisista patológico pode chegar. Porque, assim, num dado momento ali daquela relação, eu falava, cara, o que eu tô vivendo? O que é isso? Onde que eu tava? Que eu não vi que eu tava me relacionando com essa pessoa. Na verdade, eu acho um ponto importante. Por que a gente não vê? Eu vou primeiro falar de um ponto que muitas mulheres, elas acham que elas vão se relacionar com o narcisista e elas vão mudar ele. Nenhuma mulher vai mudar um narcisista, porque o narcisista, ele só enxerga a ele. Ele não enxerga você, ele não enxerga ninguém. O mundo gira em torno do umbigo dele. Então, se ele não for tratado, ele vai continuar fazendo vítimas. Porque todas as mulheres que passam na mão de um narcisista são vítimas. E eu não digo só vítimas físicas, vítimas emocionais. Porque muitas mulheres são muito sequeladas, né? Por um homem que acaba com ela, com piadas pejorativas, né? Com várias formas que eu já ouvi coisas de você falar assim, não é possível que alguém teve coragem de falar isso para uma outra pessoa, mas tem coragem. Então, assim, e é difícil de ver, porque existe na relação, a relação ela é construída em fases. Existe a fase da paixão, essa é a fase perigosa. Essa é a fase onde você vai fazer loucuras, porque uma pessoa apaixonada, não tem um dizer popular que uma pessoa apaixonada não pensa um palmo na frente do nariz, e é verdade isso. Você faz loucuras, você toma decisões. Então é melhor você esperar essa época do fervor, da paixão, da emoção. E para depois você tomar uma decisão. Um outro ponto é você olhar. Por exemplo, ele já era ciumento no namoro. Só que a mulher, ela tem... Eu não sei se isso vem da maternidade, né? Eu nunca pesquisei sobre isso, mas eu tenho essa sensação. A mulher, ela tem uma sensação de que ela vai mudar tudo. Ela começou a namorar com um homem que não quer ter filho. É só esperar um pouquinho que ele vai amadurecer. Isso. Não, olha, eu tenho uma amiga que ela se casou com um cara que ele já tinha um filho do primeiro casamento. E o sonho dela era ser mãe. Ele falou para ela que não ia ter filho. Aí um belo dia ela chegou na minha casa, a gente estava almoçando, ela falou, poxa, mas ele não quer ter filho. Eu falei, ué, mas ele disse isso desde os primeiros meses de namoro. Ah, mas eu imaginei que eu ia mudar a cabeça dele. E isso não é só ela. Toda mulher tem essa pretensão. Então, gente, quando você sente que a coisa não está andando no arriar da mala, você não vai conseguir mudar um narcisista. Você não vai conseguir mudar um psicopata. Você não vai conseguir mudar. Porque é patológico. Ele só vai enxergar ele só acredita no que ele acredita. Não adianta, não há, mas não tem um diálogo lógico. Não vai ter. Não vai ter, porque ele vai te bater e ele ainda vai ter justificativa porque te bateu. Sim. Ele vai te seguir e ele vai ter justificativa porque te seguiu. Sim.
Então você vai lutar com alguém que você vai perder sempre. Vai perder sempre. Porque você vai sair machucada, toda sequelada, cheia de medo. E vale a pena E no tudo meu isso? caso, especificamente, assim, eu tenho visto cada vez mais isso, porque eu ainda vivo essa situação, mas de que, assim, as coisas, elas são manipuladas de uma forma tão sutil, tão calculadas, que por diversas vezes você se questiona, peraí, mas não, eu acho que eu também não, deve estar sendo eu, sabe, assim, não é possível que a pessoa tá pensando assim. Vocês assistiram Ângela Não. na Netflix? É novo? Eu indico para todos assistirem. Eu assisti tem mais ou menos 1 mês e meio. Ai, eu vou assistir. Ângela, esse filme relata muito bem. Eu por diversas vezes me questionei assim, peraí, tá, mas é porque eu tenho uma vida exposta, então isso faz com que ele se sinta inseguro. E se fosse ao contrário, eu também estaria fazendo assim. E aí tudo eu justificava. Eu também não gostaria de ver isso, eu também me sentiria assim. Não. É interessante como eles têm esse poder. Não é Sim. só você. Agora, Cá, eu vou te fazer uma pergunta. Ele perdeu esse poder? Comigo? Sim. Perdeu. Quando foi o Hoje. start? No dia, então, começamos a ter esses problemas de briga. Eu cheguei a sair de casa umas 2 vezes e voltar, né? Porque eu não tinha entendido ainda que ele era um narcisista, de fato. E os meus amigos começaram a me alertar, porque ele começou a usar minhas redes sociais para mandar mensagem para os meus amigos homens, marcando encontros, como se fosse eu. O meu ex-marido entrava em contato até bem poucos dias com os meus clientes. Meu Deus. Então, ele marcava encontros, tentava, né? Marcar, até que teve um deles, né? Que aí foi onde deu um problema muito sério, que era um fotógrafo e tal, que trabalhava comigo há muitos anos e tudo mais. Ele tentou marcar um encontro sexual entre eu e esse fotógrafo. Gente, eu tô rindo. Hoje eu dou risada, tá? Mas na época foi trágico. E aí esse fotógrafo me mandou uma mensagem e falou assim: você tá louca? O pior que é verdade. E eu, por quê? Ele mandou os prints para mim. Na hora que ele mandou os prints para mim, o que o fulano fez? Ele era policial, ameaçou esse meu amigo até de morte. Porque ele tinha mandado os prints para mim, tipo, olha o rolo. E o cara nem entendia o que estava acontecendo. Ele achava que eu estava louca por estar mandando uma mensagem daquela. Ele nem sonhava que tinha um psicótico ali do outro lado mandando mensagem para ele em meu nome. Que loucura. Entende? Ainda depois entra o meu suposto marido, dando uma crise de ciúmes, falando que ia matar ele. Então você entende? Assim, Vai matar ele por estar saindo com ele. Não, vai matar ele por estar tendo um assunto supostamente sexual comigo, que é a esposa dele, sendo que eu não sabia. Então, ali nessa situação, eu falei, cara, sabe? É pior do que eu tô imaginando. Fui para casa da minha mãe na época, liguei para esse meu amigo do celular da minha mãe, que aí eu já entendi que o meu celular já tinha ido para outro lugar. Liguei para o celular da minha mãe, ele me contou o que tinha acontecido, eu falei, fulano, não fui eu não tenho nada a ver com isso, me perdoa, me desculpa, é coisa do cara, ele tá fazendo isso, sei lá por quê, para me testar, que não sei o quê. E aí foi onde meu amigo falou assim, olha, Carol, cuidado, esse cara vai te matar. Você tá com um psicopata, um narcisista da pior espécie do teu lado, sabe? E aí nisso, minhas amigas que também estavam vendo acontecer e tal, também, sabe assim, o pessoal começou a se afastar. Meninas, o nosso episódio está chegando ao final. Vocês acreditam? Não acredito. Temos um minuto. E assim,
Carol trouxe a história dela, é uma história muito difícil, né? Eu agradeço demais, cara, de você compartilhar com a gente, de compartilhar com É um ato de os muita telespectadores. coragem, né, Mila? Eu te agradeço demais, Ana, por ser a pessoa que você é. Assim, em todos os sentidos, por ter desabrochado tanto do meu lado o tempo todo e nos ensinado a cada episódio que você participa com a gente, cada visita, cada viagem que você faz da Bahia para cá. É uma honra. A honra É uma toda minha. honra Eu amo e estar do seu lado, das pessoas que eu e conheço. sempre histórias mais um fortes. capítulo de aprendizado para minha história. Então eu agradeço imensamente. Esse assunto é muito sério, pessoal, e é muito grave. E eu quero muito que vocês entendam que traição é traição, que ser maltratada é ser maltratada e que nenhum de nós nascemos para isso. A gente nasceu para viver a plenitude, a paz, a tranquilidade e o amor. E ele não é vestido com outras roupas ou outras formas mistificadas de coisas que não são benéficas para sua vida. Então que esse recado ele seja passado de uma forma muito séria, assim. Não é brincadeira o que tantas mulheres vivem e o que elas deixam de viver por acreditar em um amor ilusório, que não existe, que não vai existir. Então seja como Carol, que teve a decisão de viver, como eu, e procurem Ana. Muito obrigada, pessoal. Tchau. Tchau.